Bom, vamos lá. Se é para botar a pele no jogo, né? Skin the game, pode deixar que eu vou fazer isso para vocês, mas não faço. O que o mestre está orientando a gente? O mestre passou para a gente uma estrutura de Hexabox e começou a falar nesse assunto. Tá? E aqui, no laboratório do Gafanhoto, onde eu faço essas experiências, eu vou falar que foi bem complicado montar essa estrutura e vai ser bem complicado acompanhar. Mas a ideia é essa, tá? Facilitar para as pessoas que já acompanham, que são um pouco mais ansiosas, não querem fazer lá né? Não querem só fazer a estrutura do mestre, quer se aventurar um pouco mais. Então pode deixar que eu estou me aventurando aqui para acompanhar essa estrutura. Espero que gostem, tá? É mais uma nova série. E eu esticar um pouco mais a introdução, mas vou deixar para gravar um outro vídeo, porque acho que para ficar mais claro a estrutura do canal, tá? E a estrutura das playlists. Então eu vou deixar um vídeo, vou fazer um vídeo só para isso. Aí eu não estico muito a introdução aqui. Mas mesmo sem esticar muito a introdução, eu quero agradecer a participação das pessoas, os comentários, os elogios e as inscrições, o compartilhamento. Eu nunca imaginei que um canal desse ia ter público crescer. Ia ter um público de 100 inscritos em 2 meses. Não imaginava e nem era, não era uma perspectiva que eu estava imaginando, de fato. E por isso quero agradecer e espero estar contribuindo também com o aprendizado de vocês. Ao fazer esses vídeos, ao receber os comentários, vocês também contribuem com o meu aprendizado. Então, encerramos as introduções, vamos agora para o laboratório. Tá? Laboratório do Gafanhoto, vídeo 1, estratégia, Fly de Broken Wings, Hexabox. Tá? Não é uma estratégia. Vamos começar por princípio que o Hexabox ele é uma... Eu não diria que não é uma teoria, mas é uma estrutura operacional, é um modelo operacional onde você usa duas estratégias contrapostas. Então já vê por aí que o negócio é um pouco complexo. Mas a ideia de acompanhar aqui é que se todo dia a gente estiver assistindo um pouquinho desse acompanhamento, dessa estrutura, estudando um pouquinho, quando o mestre vir com a informação, a gente vai estar pronto para recebê-la, montar as estruturas e montá-las tranquilos, né? Porque eu acho que assim, quem começou, eu estava tranquilo na hora que o mestre falou da série do Straddle Long Put, estava super tranquilo porque eu já estava mexendo com Bova 11 Put Longa, acho que desde agosto, desde setembro do ano passado. Em janeiro, quando ele falou da estratégia e falou que estava indo com Bova 11, eu falei, ótimo, vou me realizar. Né? E não deu outra. Foi um sucesso as minhas operações pessoais. E agora, tanto é que eu decidi fazer esse canal aqui para comentar. E, além de tudo, comecei a fazer experiências e fui deixando essas experiências registradas como se fosse um diário de operação, um diário de acompanhamento, um diário de trader. Né? Estou compartilhando agora e agora a gente está começando uma nova playlist um pouco mais complexa, que é uma jornada rumo ao Hexabox. Na hora que ele vir com conhecimento, a gente está preparado para recebê-lo. Tá? Bom, agora, dada essa introdução, vamos para as sugestões. Primeira sugestão, não faça essas operações, acompanhe elas. Tá? Se for fazer, faça com um, porque para montar já dá um trabalho desgramado. Na hora que você vai montando, na verdade, assim, para pensar a estrutura, o primeiro passo é pensar a estrutura. Quando você pensa a estrutura, já dá muito trabalho. Por quê? Porque o vídeo que eu vou deixar na descrição já vai mostrar, ele mostra a estrutura de Hexabox de outra maneira. Então pensa aqui, eu tive que olhar para a indicação do mestre e fazer a estrutura contraposta do Hexabox baseado na indicação do mestre, para não ter dois trabalhos e para não coincidir strikes. Então, se for fazer essa operação, a minha sugestão, faz com umazinha, tá? Vai devagar. Dá para fazer com mais? Dá para fazer com mais, mas não faz. Estuda, acompanha, observa. Tá? Então, essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão, que deveria ser a primeira. Assiste o vídeo do mestre, que eu vou deixar aqui na descrição, de 6 Minutes, em que ele fala sobre a estrutura do Hexabox usando a Fly horizontal. Então, esse é Fly de Broken Wings, desculpa. Então, esse caminho já está talhado, né? Já tem um atalho aqui na playlist.
Eu vou começar esse vídeo falando sobre o vídeo que o mestre colocou e como eu estou montando essa estrutura, tá? Baseado na estrutura que está montada no outro vídeo da outra playlist. Tá? Então, bora começar, mostrar o papelzinho aqui, porque senão vai ficar muito vago, né? Então vamos lá. Hexabox, tá? A lá mestre dos derivativos, vídeo 6 minutes. Como é que é a estrutura? Tá? O Hexabox, ele é uma estratégia, não é uma, eu diria que é um modelo operacional, tá? Onde você contrapõe duas estratégias. Então, eu vou colocar aqui Hexabox. Tá? É um modelo operacional onde você contrapõe duas estratégias. Lá no vídeo do 6 Minutes, ele contrapôs quais estratégias? Tá? Ele fez uma fly de broken wings, tá? B115. Ele fez essa fly de broken wings. Tá? Isso aqui é uma borboleta que deveria ser fechada no 110, tá vendo? A100, menos 2A5, fecharia no 110. Se eu fechar a borboleta no 110, o custo da operação, como eu mostrei lá no vídeo das borboletas, o custo da operação é o limite máximo de perda que eu vou ter. Nesse caso, a borboleta fecharia no A110, mas ele fechou a borboleta no strike 115 e no mês seguinte. Por isso aqui é uma fly, tá? De broken wings, porque a asa normal dela seria no 110, a asa foi até 115, seria uma fly de broken wings. Tá? Então essa aqui é uma fly de broken wings. Qual seria, eu montei a estrutura A, qual seria a contraposição dela? A contraposição dela, tá, é uma M115, é uma fly de put, onde ele colocou uma M115, uma 2M110 e uma N100. Essa é a parte contraposta. Tá? Aqui é uma obrigação de entregar meu ativo, aqui é uma obrigação de comprar o ativo. Tá? Essas duas estruturas, percebe que aqui a borboleta fecha no 110. Tá? Aqui, fecha no 110, estiquei para o 115. Aqui a estrutura de put, ela fecha onde? Ó, 115, fecharia no 105, ele esticou lá para o 100. Tá? A fly foi esticada para o 100. Então a gente tem duas estratégias operacionais contrapostas. Esse é o ponto de partida do Hexabox, vamos colocar assim, é um modelo operacional, e ele não é um modelo operacional, não é só isso. Então vamos deixar bem claro que não é só isso. Sugiro acompanhar as operações e eu fazendo os passos a passo. Tá? Isso. Já fez straddle long put? Faz straddle long put. Já fez fly horizontal? Vamos aprender a fly horizontal. Vamos acompanhando essa fly horizontal. Fly horizontal na cabeça. Fly de broken wings. Tá? Vamos acompanhar a fly de broken wings. Então agora, essa série eu vou montar um Hexabox baseado nessa indicação do mestre. Tá? Eu vou direto falar da operação que eu montei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e depois eu vou lançar um vídeo específico para explicar por que a estrutura que eu montei é a que vocês vão ver. Tá? E vou também explicar, assim como eu vou montar um vídeo específico, explicando o vídeo de 6 Minutes, lá do mestre, para deixar registrado também para mim, tá? Porque eu gosto de fazer esse exercício, mas para explicar os deltas estruturais dessa estrutura. Não vou entregar agora, porque já tem no vídeo da borboleta, como de uma borboleta a gente vai chegar na fly de broken wings, eu já mostrei como é que se faz o payoff da operação e chegamos a um delta estrutural fechado de 0. Aí eu deixei lá no final do vídeo um exercício para tentar montar a estrutura de payoff da estratégia que eu deixei lá. Então aqui, vou deixar para mais para frente para fazer a estrutura de payoff disso aqui. Tá? Mas
Entendam o seguinte, essa estrutura aqui, eu pago 5 para sair. Por isso que a gente fala que aqui tem um delta estrutural de menos 5. De menos 5. Numa direção. Se der errado, numa direção. Se ela sair subindo enlouquecidamente, a gente paga 5 para sair. Se fosse uma borboleta, A100, 2 a 105. Fechando na 110, era 0 a 0. Fechando na 105, 15, eu pago 5 para sair. Aqui embaixo, nessa outra estrutura, eu tenho o mesmo problema, né? Vamos botar assim, eu pago 5 para sair. Eu pago 5 para sair. Então, por isso que eu vou botar aqui um delta estrutural de menos 5. Se der errado, ela custa 5. Se der tudo errado, ela custa 5 para sair. Tá? Eu estou falando assim, teoricamente. Dá para fazer, a gente consegue, tá no mercado, a gente consegue fazer besteira o suficiente para pagar mais do que 5 para sair, mas isso é outra história. Tá? Mas vamos lá, se der tudo errado, é o custo inicial mais 5 para sair, mas dá para gastar mais ainda do que isso. Mas isso é outro papo. Vamos embora aqui. Então, fechou. Esse é o que o vídeo lá do mestre apresentou. Tá? E o que acontece? A ideia é que entre 105 e 110, o delta de transição é 5. Tá? Então, na hora que a gente faz a transição, entre 105 e 110, o delta de transição é 5. Percebe que aqui, tá, entre 105 e 110, você ganha 5. Aqui, por isso que eu sugiro, acho que sexta-feira que vem eu vou lançar esse vídeo para a gente entender esse payoff dessa estrutura aqui. Tá? Então, essa aqui, a gente monta, ela, por um lado, é menos 5, por outro lado é 5. Então, meio que se anula. Tá? Meio que se anula. Ou você vai perder de um lado 5, ou você vai perder do outro lado 5. Então, não vai poder estar nos dois lados. A ação não pode estar a 95 e a 120 ao mesmo tempo. Tá? Então, eles se anulam. Bom, baseado nessa introdução, estou fazendo bem curtinho, tá? Baseado nessa introdução, como eu vou montar uma fly contrária à fly indicada pelo mestre. Então, uma fly de Brookings contrária, que faça essa contraposição em delta, em relação à proposta do mestre. Aqui, delta estrutural menos 5. Vamos mudar a fly do mestre, tá? A fly indicada lá que a gente está acompanhando no laboratório do mestre, da indicação do mestre. Naquele laboratório, a fly indicada foi, eu vou botar os strikes, vou fazer pelos strikes. A fly indicada foi D105 menos 2D108 mais E115. Tá? Essa aqui foi a fly indicada pelo mestre. Essa foi a fly indicada pelo mestre. Os códigos operacionais dela, vou botar pequenininho aqui, em preto. Os códigos operacionais dela é D92, D108 e E115. Aí são os códigos, desculpa, D80. D80 e E115. Tá? Esses são os códigos operacionais dessa fly. Então agora, se eu estou montando uma Hexabox, eu tenho que fazer uma operação que seja contraposta a essa aqui. Assistiu o vídeo do mestre, assiste lá, 6 minutos. Para vocês terem ideia do que eu tive que fazer. Então aqui, ó, da D105 para D108, qual é a distância que a gente tem nessa asa aqui? Nessa asa aqui, a gente tem uma distância de 3. Se eu fosse fechar essa borboleta, eu teria que fechar ela 3 para cima. Se fosse uma borboleta, eu tivesse que fechar, ó, D105 para D108, 3 para cima vai lá no D111. Como eu estou fechando no E115, qual é a diferença do 111 para o 115? 4. Tá? Então, se eu fosse fechar a borboleta, eu fecharia 3. Só que como eu estou fechando aqui, lá no 115, tem uma diferença de 4 aqui. Tá? Tem uma diferença de 4. Essa diferença de 4 é o que eu falo que tem um delta estrutural negativo de 4. Menos 4.
Então, só para comparar com a explicação do mestre, ó, tá? A explicação do mestre tinha um delta estrutural de menos 5 em cada contraposição. Na operação que ele indicou, o delta estrutural é de menos 4. Delta estrutural de menos 4. Tá? Bom, show? Eu tenho que montar uma operação contraposta a essa, onde fecha no delta estrutural de menos 4. Aí que são elas, né? Então, eu vou fazer agora um quadrinho mostrando como é que eu raciocinei, tá? Para quem quiser tentar pensar também essa mesma lógica. Como é que eu raciocinei para construir, sem errar, porque às vezes eu posso estar errado também, se eu estiver errado, por favor, me avisem, a estrutura, a construção da estrutura. Então, olha aqui. Como é que vou botar os strikes aqui da estrutura de hexabox que o mestre fez aqui. Tá, vamos botar os strikes. Quais são os strikes que participam? Participa o strike 100, participa o strike 105, participa o strike 110 e participa o strike 115. Participam todos esses strikes. Vamos colocar aqui eles, para tentar facilitar a transição de como eu, olhando para a estrutura do mestre, eu consegui derivar a estrutura que a gente vai acompanhar nesse laboratório. Tá? Então aqui, ó, 100, 105, 110 e 115. Botando essa estrutura. São as pontas, na verdade são 6 pontas, mas são os strikes que vão formar a estrutura de hexabox. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a A100, a gente tem a A105, onde a gente coloca menos 2 ali na A100. A gente tem a A100, a A105 e a B115, tá certo? A gente coloca duas aqui. B115. Então essa é a parte da call. A100, A105, B115. Ficou o buraco aqui do 110. Tá? Ficou o buraco aqui do 110. Vou botar assim para... Ficou o buraco aqui do 110. Agora, olha, por que ficou esse buraco? Porque na estrutura do hexabox apresentado pelo mestre, a gente tem a 100, 205 e pula duas casas aqui para frente. 110. Por isso que o delta estrutural é menos 5. Eu teria que fechar aqui no 110, mas estou deixando para fechar no 115. Como é que seria a put, então, fazendo a operação contrária? Onde está mais apertado? Ó, apertou aqui, a asa é menor aqui. Então, para eu fechar uma estrutura, vamos botar equilibrada, eu vou botar a asa menor aqui, ó. Tá? Então vai ficar M115, M110 e a longa, ó. Aqui são as curtas, longa. As curtas, eu vou botar a longa do lado de cá. Equilibrou. Então aqui vai ficar a longa N100. Tá vendo? Por isso, eu não sei se as pessoas vão conseguir entender e tal, mas percebe que isso aqui parece um hexágono de 6 pontas, tá? Em que ele faz aqui, depois ele começa de um lado, aí ele vai lá para cima e vai fechando, ele vai fechando até vir aqui para baixo. Olha como se fosse um movimento circular, mas imagine isso sendo uma forma hexagonal, né? Hexágono assim. Deixa eu tentar mostrar aqui, por curiosidade, tá? Cada um tem as suas maluquices. Vamos aqui, ó. Aqui seria como se fosse um hexágono, é assim. Um hexágono é assim. Então é como se fossem esses três lados aqui, ó. Esses três lados fossem esses aqui, e esses três lados aqui fossem esses de baixo. Tá? Então esse é o... Por isso, hexabox. E ela está equilibrada. Tá? Então, baseado nisso aqui, eu vou construir o meu hexabox dessa estrutura. Qual seria a estrutura de Fly de Brooklyn que seria uma oposição a isso aqui? Então, vamos lá. Tenho que montar input. Aí, o que eu fiz? Eu botei lá os strikes participantes. Tá? Os strikes participantes, quais são? 105. Não, é 105.
108 e 115. Esses são os strikes da estrutura que o mestre passou. Pá, ele jogou isso aqui. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Vou botar aqui. Aí botei D105, D105, D108 e E115. Como é que eu vou fechar esse hexágono agora? Tá? Qual foi o princípio para aparecer esse 110 aqui? Para aparecer esse 110 aqui, teve que sair, pular 5 aqui e pular 5 aqui. Ou seja, a distância aqui foi igual aqui. Foi o princípio que eu usei. A distância aqui vai ser igual aqui. Se daqui até aqui tem 3, 105 por 108 tem 3, do 108 por 100 mais 3, desculpa, 105 por 108 tem 3, quase que eu solto a resposta. 105 por 108 tem 3, do 108 mais 3, 112. Então por isso que você vai montar uma fly no 112, por isso mesmo. Então agora, acho que deu para entender por que eu vou montar essa estrutura com o que eu vou falar aqui agora. Tá? Então, qual foi a minha estrutura? Vamos lá, estou respeitando aqui. A longa fica onde? A longa fica na ponta de cá. Então, vou botar a longa na ponta de cá. Aqui vai entrar aqui. Aqui vai entrar aqui. E nesse buraco aqui vão entrar as duas curtas que estão aqui. Tá? As duas curtas que são uma série P e uma série P. E agora é só botar os strikes. Q, 105, P, 112, P, 115. Montei P, Q, 105, P, 112, P, 115. Tá? Então, aqui, feito. Opa, a caneta pulou. Feita a minha, eu vou botar assim, a minha estrutura de hexabox. Aqui, ó, eu fechei a outra ponta aqui. Eu falei que ia ser longo. Imagina se eu fosse explicar o que está explicado lá no mestre e explicar as outras coisas. Tá? Então, por isso, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre payoff para a gente entender esse delta estrutural. Então, aqui é só mesmo para a gente... Você vê, gastamos 20 minutos para entender, para ver o início da operação. Agora, vamos olhar a operação completa. Então, qual foi a operação que foi montada? Aquela ali foi a que o mestre indicou. Né? Aqui eu montei agora, nesse laboratório a gente vai acompanhar, a junção das duas, né, o hexabox completo, é o quê? É uma P115 menos 2 vezes uma P112 mais uma Q105. É isso aqui que a gente vai acompanhar. É isso aqui que a gente vai acompanhar. Do D105, 2D108, E115, contraposta a uma P115, uma 2P112 e uma Q105. Bom, acompanhou até aqui? Então agora vamos finalmente para o vídeo das cotações e quanto que eu paguei por essa estrutura. Quanto que eu montei essa estrutura. Tá? Nessa estrutura, por acaso, eu recebi. Na estrutura, por acaso não, era esperado tá, que eu fosse receber. Na estrutura da qual eu paguei 46 centavos, conforme a série que a gente assistiu. Na estrutura da put, eu recebi 1,20. Então vamos olhar as cotações para iniciar a nossa série. Tá? Então qual é a estrutura completa? Tá? Agora, para montar a estrutura completa, eu vou botar os códigos e vou botar os strikes em cima. Tá? Só para ficar mais fácil, porque quando eu vou na plataforma pegar as cotações para o encerramento do dia, para mim é mais fácil estar olhando direto os códigos do que os strikes que são educacionais, vamos botar assim. Tá? Então vamos lá. Então montei no vídeo anterior uma estrutura D92 menos D80, duas D80, mais uma E115. Montei 10 dessas, tá? Eu montei
no vídeo que a gente acompanha lá pelo laboratório do mestre, 10 flies de broken wings. 10 vezes isso aqui. Para contrapor, eu montei 10, tá? Nesse laboratório a gente vai acompanhar isso. 10 P115 menos 2 P112 mais P Q105. É isso aqui que eu montei. Galera que usa planilha para acompanhar a operação. Convenci que é difícil a gente pensar via planilha nisso aqui? Acho que é convincente, né? Eu sou da área de informática, mas eu me enrolava para acompanhar isso aqui em planilhas. Tá? Então vamos, só um comentário, pode deixar registrado aqui. É por isso que a gente usa tanto papel e caneta. Tá? Então vem cá, aqui eu montei, essa estrutura que eu montei. Essa aqui, no vídeo lá da série do Mestre Indica, quanto me custou, tá? A D92, cujo strike, vou botar os strikes agora, é 105, eu paguei, porque eu comprei ela, R$ 3,89. A duas D80, que o strike é 108, eu recebi 2 vezes 2,38. Tá? E a E115, cujo strike é 115, eu paguei 1,33. Tá? Se eu somar tudo, deixa eu botar aqui para anotar 2,38 vezes 2, 4,76, é isso? Eu não posso errar a conta, mas vamos lá. Eita. O computador não está ajudando. Põe 2,38 vezes 2, 4,76. Tá? A cabeça já está fritando, não dá para fazer conta de cabeça. Tá? Bom, então, somando tudo aqui, aqui eu paguei, tá? É menos. Eu paguei mais. Somando tudo aqui, 4,76 que eu paguei, menos 1,33, menos 3,89, eu paguei nessa estrutura 0,46. Então, paguei 0,46 na estrutura 1. Na estrutura 2, que é a novidade, que é, você estou quase chegando em meia hora de vídeo, que é, finalmente, o quanto eu paguei na estrutura contraposta, foi a P115 menos 2 P112 mais Q105. Tá? O preço que eu consegui na P115 foi 10,20. Então, paguei 10,20. Eu recebi 2 vezes 7,65 na P112. E paguei 3,90 na P105. Tá? 7,65 vezes 2, 15,30. Então, na estrutura contraposta, essa aqui é a que a gente está acompanhando no outro laboratório, a contraposta, eu recebi, ó, eu paguei 15,30, menos 10,20, menos 3,90, eu recebi aqui 1,20. Então, recebi 1,20. No frigir dos ovos, para montar esse Hexabox, tá? Quanto custou o Hexabox completo? O Hexabox completo, eu recebi 74 centavos para montar ele. Tá? Não botei dinheiro do bolso para montar um Hexabox. Qual o máximo que a gente pode perder? Volta essa questão, né? Qual o delta estrutural que a gente tem aqui? Já falei no vídeo, o delta estrutural que a gente tem aqui é de menos 4. Qual o delta estrutural que a gente tem aqui? Também menos 4. Mas aqui em menos 4,
se subir, se disparar. Aqui é menos 4 se despencar. Então, na pior das hipóteses, isso aqui, tá? Na pior das hipóteses, isso aqui, eu vou perder menos 4 na operação. Pior das hipóteses, teórica. Na prática, a gente consegue perder mais, tá? A gente faz besteira na hora de montar, a gente erra operacionalmente, às vezes não tem book, tem de tudo, tá? Mas BOVA 11 tem book, então esse é menos um problema. Mas se der um crash, alguma coisa, você vai acabar pagando muito além. Mas, eu estou falando, não faça essa operação, vamos com calma, acompanhe aqui, que é aqui que eu estou indo por ela. Então, essa estrutura de hexabox, na pior das hipóteses, teoricamente, o delta estrutural é menos 4, mas só um deles vai acontecer. Se só um deles vai acontecer, o máximo que eu vou perder é R$4 menos o que eu já recebi, que é 74 centavos. Então é isso. Chegamos ao fim da montagem da estrutura. Mas não está fácil. Não é fácil. Vamos para a última parte. Estrutura montada, como é que a gente vai acompanhar daqui para frente? Tá? Vamos dar uma olhada como é que estão as operações. Olhando a ponta da call. Aí eu já deixei preparado, senão o vídeo ia demorar 2 horas. Olhando a ponta da call. O que a gente tem aqui? Tá? O que eu montei? Montei dia 23 de fevereiro. Aqui estão os códigos e aqui os strikes. 105, 2 vezes 108, 115. Eu montei no dia 23 de fevereiro a 3,89. Aqui eu paguei 3,89. Recebi 2,38 vezes 2 e paguei 1,33. Meu custo operacional foi 46 centavos. Meu custo operacional hoje, no dia 24 de fevereiro, no fechamento do dia 24 de fevereiro, se eu tivesse montado no dia 24 de fevereiro, eu teria montado mais barato. Ou seja, se eu for vender a estrutura que eu comprei, ela vale menos. Eu tenho um prejuízo de 0,17 nesse dia aqui. Né? De um dia para o outro, até o momento. A gente está fazendo um acompanhamento para isso. Tá? Porque o mais importante aqui não é que eu acho do Hexabox, é que vai muito além. Porque tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição, não sei. Esse é um vídeo que o mestre às vezes deixa só para os alunos de imersão. Então tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição, em que ele mostra do ponto de vista de um booster. Eu apresentei para vocês do ponto de vista de uma borboleta, depois eu vou fazer uma apresentação do ponto de vista de um booster. Lá no ponto de vista de um booster, a gente percebe que o objetivo dele é levar a gente numa jornada de put longas. Aqui a gente está olhando para put curta, para calls curtas e call um mês na frente. A jornada maior é call curta e call de 2 anos. Essa é a jornada maior. Então, esse prejuízo de 17 de um dia não quer dizer nada. Tá? Não quer dizer nada para mim, teoricamente para mim. Se você não parar por aqui, ainda vai longe, não, teoricamente isso aqui não diz nada. Porque o que vai acontecer? Eu vou ganhar na rolagem de uma das duas pontas, de uma das duas estruturas. Ou eu vou ganhar na rolagem uma dessas estruturas aqui, em tese, vai desvalorizar bastante ou virar pó, e eu vou rolar a outra. Então, uma estrutura eu vou ganhar, a outra eu vou rolar. Então, estou de olho nas rolagens e pegar essa grana da rolagem e esticar as longas. Então, é por isso que a gente está aqui. Tá? Até deixar um disclaimer aí. Então, aqui eu tive um prejuízo de 17. Eu estou no prejuízo de 17 centavos. Não tem problema. Tá? Para mim, não tem problema. E aqui, agora vamos olhar a estrutura da put. Tá? A contraposição do Hexabox. A contraposição do Hexabox é essa aqui. Na contraposição do Hexabox, que eu mostrei ali estruturalmente, o que aconteceu? Era 23. No 23 do 2, eu consegui 10,20. Paguei 10,20. Recebi 2 vezes 7,65. Paguei 3,90. Custou, eu recebi 1,20 para montar a estrutura. Se eu fosse desmontar essa estrutura agora, ou se eu fosse montar no dia seguinte, eu pagaria, eu receberia muito mais do que eu recebi. Até o que faz sentido, porque a BOVA 11 caiu. Então essa estrutura desvalorizou. Desvalorizou para mim, que comprei mais, que eu recebi menos. Para quem vendeu ela no dia seguinte, recebeu mais. Então, se eu fosse devolver para o mercado o que eu recebi 1,20, eu teria que pagar 1,92. Então, meu prejuízo foi de 0,72. Tá? Não vou botar hoje, então só deixar aqui, ó, para olhar as duas. Depois, se quiserem pausar o vídeo, não sei nem como é que vai ficar isso aqui.
Tá? Essas são as duas estruturas. Então, de um dia para o outro, uma estrutura complexa dessa, tá? Num ativo de R$ 100, né, eu perdi menos no meu Hexabox do que a Bova 11 caiu de um dia para o outro. Tá? Sendo que aqui o objetivo é eu encerrar a estrutura alongando as minhas puts e calls longas, realimentando e reaproveitando a estrutura. Por isso que eu sugiro fortemente, assiste o vídeo de 6 Minutes, qualquer dúvida lá, traz para cá, porque no próximo vídeo, esse vídeo foi uma introdução, foi maior mesmo, próximo vídeo de acompanhamento eu vou buscar e tirando essas dúvidas. Tá? E surgindo dúvidas para mim também, ou alguns erros que você vê é um negócio bem complexo, eu posso ter errado alguma coisa aqui. Então, se eu errei alguma coisa, vocês me avisem. Acho que não errei. Tá? E tendo dúvidas, deixem no comentário, que eu vou tentar, com acompanhamento diário, eu vou tentando e respondendo nos vídeos seguintes. Dá um certo trabalho, mas por uma boa causa para a gente conseguir acompanhar essa jornada rumo ao Hexabox, depois rumo à teoria modular e finalmente a teoria da binarização. Tá? É isso. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Como eu falei, não vale a pena um rock and roll, vocês viram, vale a pena um chorinho, porque eu chorei demais quando eu montei essa estrutura. Tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o linkzinho para o mestre e agradeço demais o pessoal que está se inscrevendo, agradeço demais o pessoal que está acompanhando as séries e espero estar contribuindo aí na jornada de aprendizado de vocês. Tá? Até o próximo vídeo.